Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta videoaula nós iremos conversar um pouco sobre a área total da superfície de um polígono, que são aqueles corpos que não são redondos, e também conversar um pouco sobre a área total de corpos redondos, em particular a esfera e o cilindro. Vamos fazer sobre isso. Então vamos começar e eu vou explicar para vocês como nós vamos proceder. Nosso objetivo é aprender a calcular a área total de alguns sólidos, não são todos, e alguns particulares, eu nem vou generalizar, porque você pode fazer algo bem mais geral se você tiver esse interesse. Depois nós vamos resolver problemas reais envolvendo esses objetos. Então vou começar fazendo uma definição aqui, tá? O cálculo de superfícies de figuras espaciais refere-se ao processo de determinar a área total externa de objetos tridimensionais, como, por exemplo, prismas, pirâmides, cilindros, cones, esferas, entre outros. Essa área é chamada área da superfície ou área total da figura espacial. Por que isso é importante? Também é interessante que nós nos preocupemos sobre a importância de fazer essas coisas. Por exemplo, revestir paredes, pisos ou objetos com cerâmica, papel ou tinta, por exemplo, etc. Saber quantos metros quadrados de tinta comprar para pintar uma caixa d'água, ou saber quantos metros de azulejo para fazer o revestimento de uma parede, por exemplo. Construção civil, engenharia, estimar a quantidade de material para cobrir estruturas, como por exemplo telhados, cúpulas, reservatórios, etc. Design de embalagem e produção industrial, calcular a área de papelão, por exemplo, necessária para uma caixa. Na arquitetura também é importante para projetar fachadas, estrutura e coberturas com formas curvas ou complexas. Então, nós temos aí exemplos da importância de você entender o cálculo da área total de figuras geométricas, como, por exemplo, poliedros e corpos redondos. Agora que nós temos uma ideia do porquê isso é importante, vamos fazer alguns exemplos. Eu vou começar, por exemplo, calculando com vocês a área total de um prisma. Por exemplo, aqui eu vou tomar um prisma particular de lado 6, tá? Então aqui o prisma tem 6 faces laterais e duas faces, uma face superior, uma inferior. Aqui depende, é claro, do ponto de vista. As faces superiores e inferiores são hexágonos. É um polígono regular de 6 lados. Nesse caso, aqui não é complicado, porque um hexágono ele pode ser repartido em 6 triângulos equiláteros. Então, quando você calcula a área de um triângulo equilátero, acho que você lembra a área de um triângulo equilátero, você pode calcular da seguinte maneira. Digamos que aqui seja L, a medida dos lados do hexágono, aí você calcula assim: L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido para 4. De modo que, para calcular a área total do hexágono, você multiplica por 6 para ter a área total do hexágono, porque o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Depois multiplica por 2, porque você tem duas faces hexagonais. Então, a área total aqui do hexágono, eu vou colocar dos hexágonos, são 2. Você faz essa multiplicação. Vezes raiz de 3 dividido para 4. Quando você fizer, você vai obter 3L ao quadrado raiz de 3. Aqui as áreas laterais, você calcula a área de cada retângulo. Por exemplo, esse retângulo tem lado L, porque aqui é a mesma medida do lado do hexágono, e a altura H. Então, base vezes altura.
Então, L vezes H. Isso vai dar uma área total de hexágonos, de retângulos. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, multiplicando por 6, 6L. Agora, você soma as duas áreas. Essa área aqui e essa área aqui. Quando você fizer essa soma, você obtém 6LH mais 3L ao quadrado raiz de 3. Então, nesse prisma aqui, essa é a área lateral do prisma. Eu quero reforçar que eu estou fazendo um caso particular. Então, nesse caso particular, é assim. Mas pode ser que o prisma não tenha faces regulares, tá? Aí você vai ter um pouco mais de trabalho para fazer as contas. Mas o processo é o mesmo. Então, isso é que eu quero que você tenha em mente. O processo é o mesmo, mas pode ser que mude a maneira como você faz. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui, por exemplo, nós temos um tetraedro. Eu vou imaginar que esse tetraedro, ele é um tetraedro regular. Digamos que todos os lados dele meçam x, ok? Todos, inclusive aqui atrás. Se for assim, ele vai ser formado por 4 triângulos equiláteros. Por exemplo, esse aqui. E nós sabemos como calcular a área de um triângulo equilátero. Neste caso, eu vou colocar aqui por E, para dizer equilátero, a área, como nós já vimos anteriormente, deixa eu apagar aqui, mudar essa letra, x, não ao quadrado, obviamente, deixa eu tirar esse quadrado aqui, não, x ao quadrado, desculpa, vezes a raiz de 3, dividido para 4. Então, essa aqui é uma área de um equilátero. Aí você multiplica por 4 para obter a área total do tetraedro. Então, vou colocar aqui t para dizer a área total, vai dar x ao quadrado vezes raiz de 3. Agora, observe uma coisa, que isso aqui é uma função de x, de modo que eu poderia dizer assim, ó, a área total é uma função de x, é x ao quadrado, raiz de 3. Mais ainda, isso aqui é uma função quadrática. Então, a área é uma função desse tipo. Ok. Vamos fazer mais um exemplo para nós ficarmos mais craques nisso. Você percebe que o procedimento é sempre o mesmo. Aqui eu poderia ter somado área 1, mais área 2, mais área 3, mais área 4, mas eu multipliquei por 4 porque todas são iguais. Mas se não for o caso, aí você vai somando de uma por uma até obter o total da soma das áreas. Vamos fazer mais um exemplo. Um caso que é bem interessante é o cilindro. Por exemplo, um cilindro ele pode ser decomposto em um retângulo, digamos de altura h, e comprimento aqui 2πr. Digamos que o r seja o raio dessa circunferência aqui, tá? Ok? Então, nós vamos ter esse retângulo e vamos ter duas circunferências de raio R. Para obter a área total da superfície desse cilindro, eu devo calcular a área das duas circunferências mais a área desse retângulo. A área das circunferências é dada da seguinte maneira: πr ao quadrado. Aí você multiplica por 2 e obtém a área das duas. 2πr ao quadrado. Então, vou deixar isso aqui guardado. A área do retângulo, você multiplica a base por altura. Então, vou colocar aqui R para dizer retângulo. Base 2πr vezes altura. Altura H. Então, você tem aqui. Agora, soma essas duas para dar a área total. 2πr ao quadrado mais 2πr vezes H. Se você quiser colocar, por exemplo, 2πr em evidência, você vai ter o seguinte: 2πr mais R vezes R mais H. É uma maneira mais sofisticada de expressar
a soma das duas áreas. Fica mais interessante deixar assim. Vamos fazer mais exemplos. Então, aqui nós vamos agora aprender a calcular, ou relembrar, porque nós já fizemos isso em algum momento, calcular a área lateral do cone. A ideia é o seguinte: eu vou supor que esse cone tem uma circunferência na base que tem raio R. E vou dizer que essa medida que vem daqui até aqui é L, também que é conhecido como geratriz do cone. A geratriz tem tamanho L. Quando eu cortar o cone, por exemplo, dividir a parte lateral dele e a circunferência, essa parte aqui, eu vou obter que o cone planificado se torna esse setor aqui de uma circunferência de raio L, ok? Então aqui vou ter um setor, imagina que você tem uma circunferência aqui, tá? Ok? Assim. Tá um pouco meio feio, mas alguma coisa do tipo. E aqui essa circunferência tem raio R, que é essa circunferência aqui, desse... Ok, então a ideia é o que eu devo calcular: essa área lateral, essa área da base e a área lateral. A área da base não é difícil, porque nós já sabemos como calcular, é a área da circunferência de raio R. Então é π r ao quadrado. Então nós temos isso aqui bem simples. A parte que é um pouco mais complicada é a área do setor. Mas aí nós podemos fazer uma regra de 3 para determinar a área do setor. Nós vamos dizer o seguinte, ó, que a área do setor que eu vou indicar por A, S aqui, está para o seu comprimento. Esse comprimento aqui. O comprimento desses arco aqui do setor é o mesmo comprimento da circunferência. Veja que eu peguei ele aqui e cortei, ok? Quando eu fizer esse corte e aí eu abri a circunferência, esse arco aqui todinho é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Eu sei a área da circunferência maior aqui, dessa aqui tem raio L. Lembrando assim, ok? πl ao quadrado. E ela está para o comprimento da própria circunferência de raio L, que é 2πl. Agora você faz uma regra de 3 aqui, e quando você fizer essa regra de 3, você vai obter o seguinte, que a área desse setor é L vezes R. Ou seja, o raio da circunferência é menor aqui, mais o raio dessa circunferência maior. Então é o produto dos raios. Eu espero que você tenha compreendido a ideia de calcular a área do setor, e veja que é bem interessante, né? Pega um raio e multiplica pelo outro raio, você consegue a área do setor. Vamos aproveitar para fazer exercícios agora. Vamos lá. Desculpa, antes de fazer um exercício, deixa eu só falar da superfície da esfera. A superfície da esfera não é uma coisa simples como essas outras que nós fizemos agora. Para nós determinarmos essa superfície, por exemplo, nós precisaríamos dispor do cálculo diferencial. Nós sabemos que o volume é o seguinte, o volume é 4/3 de π vezes r ao cubo, ok? Para você indicar a área lateral, a área da superfície, eu vou pedir para você imaginar o seguinte, pega esse 3 aqui e cancela com esse 3. Isso aqui é um truque barato, tá? Um truque muito barato, porque eu não quero falar de derivadas com vocês. Mas pega esse 3 e cancela com esse 3, ok? E repete esse 4π, e diminui uma unidade desse 3 aqui, 4πr ao quadrado. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Em matemática, eu não gosto de truques. Eu acho que de todas as vezes que eu dei alguma aula para vocês aqui, é a primeira vez que eu faço um truque. Então, vou até pedir desculpa.
É um truque barato isso aí para determinar a superfície da esfera, mas de certo modo funciona, tá? Ok? Então, lembra isso, pega aquele 3 e divide pelo 3 de baixo e diminui a unidade da potência do raio. Pois bem, vamos fazer a atividade. Então, eu tenho aqui a seguinte atividade. Uma escola irá revestir uma caixa d'água com azulejos cerâmicos. A caixa tem a forma de um paralelepípedo retângulo com dimensões de 2 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1 metro de altura. Eu devo calcular a área total a ser revestida em metros quadrados. Então, como é que vai ficar aqui, né? Deixa eu fazer um desenho para nós tentarmos nos imaginar na situação. Tem uma caixa retangular, dessa forma, que tem o que mesmo? 2,5 de comprimento, digamos que aqui seja o comprimento, 2,5, 2 de largura e 1,8 de altura. Então, essas são as dimensões das arestas do paralelepípedo. Agora vamos calcular as áreas dessas faces. Por exemplo, essa face aqui, ó, que tem 2,5 por 2, há duas dessas faces. Tem a de baixo e a de cima, ok? Então vamos calcular essa área, a área da base. A área da base aqui é igual a 2,5 vezes 2, dá igual a 5 metros quadrados, ok? Lembrando que a parte superior não conta, né? Então tá aqui, ó, a parte superior ficará aberta. Então, embora eu calculei essa daqui, eu tenho indicado as duas, eu não estou calculando as duas. Se fosse uma caixa totalmente fechada, eu teria que multiplicar aqui por 2. Então vamos para a segunda parte aqui, calcular essa lateral aqui, tá? Vamos calcular essa lateral menor. A lateral menor, eu vou colocar aqui, deixa eu apagar aqui e vou indicar por L. L menor, de lateral menor, a área da lateral menor. Você tem duas caixas de 2 metros de comprimento por 1,8 de largura. Então, duas faces. Quando você multiplicar isso tudo, você vai obter 7,2 metros ao quadrado. E por fim, agora que eu calculei essa daqui, a de baixo eu quero calcular essa daqui. Essa daqui está na frente. Então, lateral maior. Vou colocar aqui, lateral maior. Nós temos também duas. E quais são as dimensões? É 2,5 por 1,8. 2,5 por 1,8. Quando você multiplicar isso tudo, você vai obter 9 metros ao quadrado. Agora você pega e soma a área lateral total, é 5 mais 7,2 mais 9. Quando você fizer essa conta, você vai obter 21,2 metros ao quadrado. Ok? Pois bem, espero que você tenha tido uma noção geral de como calcular áreas de superfícies. Fique atento àquelas áreas de superfície cilíndricas, porque às vezes pode aparecer uma circunferência, aí a área de circunferência talvez você não lembre imediatamente, mas você vai lá e tenta recordar como calcular a área de circunferência e tomar cuidado na área da esfera, que ela é um pouco mais complicada, a área da superfície. Eu espero que você tenha compreendido toda essa parte. Eu agradeço a você por ter continuado conosco até o final. Nós iremos nos ver em outras oportunidades. Até lá, forte abraço.